Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções logarítmicas e a gente vai começar já falando da definição. Então chama-se função logarítmica toda função f com domínio nos reais diferente de zero positivo que leva até os reais, tal que a f de x, então dada por log de x na base b, onde o b é um número real, positivo e diferente de 1. Como a gente já vinha falando nos logaritmos, né? A base do log sempre vai ser um número positivo e diferente de 1, certo? Como a gente também já tinha falado, o logaritmando sempre será positivo, que é o que está dito aqui, gente. Ó. É o real, são os números reais, né? Asterisco quer dizer que é diferente de zero, e esse maisinho quer dizer que são apenas números positivos. Isso está relacionado ao x, né, que está relacionado ao domínio da função. Então a gente precisa sempre que o logaritmando seja maior do que zero. E a base também tem que ser maior do que zero. E além disso, a base não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Tá? Bom, construir então o gráfico e determinar o domínio em imagem. Tá? Começamos aqui pela letra A, vamos fazer o gráfico. Como que a gente faz o gráfico de uma função logarítmica, pessoal? Bom, o procedimento mais simples é a gente dar valores para x, e a partir dos valores de x que a gente dá, a gente vai obter valores para y, né? Para f, ó, que é y, certo? Então, y e x. Bom, que valores a gente dá para x, pessoal? Aqui é algo que a gente deve ficar bem atento nos valores que a gente dá para x, tá? Assim, a gente poderia dar qualquer valor, tá, gente? Isso não tem problema, exceto que sejam valores positivos, visto que esse cara aqui, ele tem que ser positivo, certo, gente? Então, o logaritmando ele tem que ser positivo, então qualquer valor positivo que eu der para x, ok, não tem problema, tá? O que acontece, gente? Como a gente tem um log com base 2, o interessante é que a gente dê múltiplos de 2, para a gente conseguir obter facilmente o valor desse log sem auxílio de calculadora. A gente pode resolver analiticamente de maneira simples. Então, a ideia é essa, a gente dá múltiplos de 2, tá? Múltiplos de 2, vamos lá. E também frações que tenham o múltiplo de 2 no denominador. Então, o que a gente poderia sugerir aqui, gente? Ó, poderia pegar, vamos ver aqui, sei lá, 8, 4, 2, 1. Poderia pegar 1 meio, 1 quarto. Acho que aqui já é suficiente, tá? Para a gente conseguir visualizar como é o gráfico de uma função logarítmica. Assim a gente pega e substitui, né? Os valores de x, a gente vai ficar lá com log de 8 na base 2, log de 4 na base 2, log de 2 na base 2, log de 1 na base 2, log de 1 meio na base 2 e log de 1 quarto na base 2. Aqui a gente vai ter basicamente 6 pontos, né, pessoal? Nem sempre a gente precisa de tantos pontos para fazer o gráfico. Vamos fazer só neste caso, que é para a gente verificar como que a gente resolve isso, né? Bom, agora, pessoal, é só a gente calcular o logaritmo de 8 na base 2. Isso a gente aprendeu aí nas últimas aulas, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. O que é o log de 8 na base 2? Bom, chamo isso aqui de, sei lá, de z, tudo bem? E a gente escreve isso como uma equação exponencial. Ó. A base é 2, né? Então vai ficar aqui para baixo. Ó, a base é 2 elevado no logaritmo, que a gente chamou de z, vai ser igual a 8. Ou seja, 2 elevado na z igual a 2 na terceira. E temos, por fim, que z igual a 3, que é o logaritmo. Certo? É o logaritmo. Você simplesmente poderia pensar também, né? Qual é, quando a gente olha um logaritmo, né, de base 2, ó, a gente pode sempre pensar o seguinte, gente. Qual é o número que eu vou elevar à base
né? Qual é o expoente que eu vou elevar esta base, que vai dar 8? Bom, 2 elevado na 3 é 8. Pronto, então acabou. Pensando da mesma maneira, né? Qual é o número que eu vou elevar à base, que vai dar 4? Bom, 2 elevado ao quadrado é 2, é 4, certo? 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o logaritmo é 2. Ah, não gosto de pensar assim, professor. Então você segue, faz do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Log de 4 na base 2, isso vai dar é igual a z, né? 2 elevado na z igual a 4, e aqui a gente vai ter 2 ao quadrado, pronto, z igual a 2. Tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, aqui é um 2, tá, gente? Então, 2 elevado na 1 é igual a 2, então isso aqui vai dar 1. Aqui, 2 elevado na 0 vai dar 1, né? Logaritmo, quando o logaritmo é igual a 1, a gente já sabe que o log vai ser 1. Aqui, gente, ó, 2 elevado a que número? Vai dar 1 meio. Bom, a gente pode fazer aqui embaixo, vai dar menos 1, certo? Mas vamos lá. É log de 1 meio na base 2. Vou chamar isso aqui de z, vai ficar 2 elevado na z é igual a 1 meio. Observem que a gente precisa, quando está resolvendo uma equação exponencial, que as bases sejam iguais, né? Então, o que a gente pode fazer? 2 elevado na z é igual. Posso inverter aqui esta fração, né? 1 meio, quando eu vou inverter a fração meio, eu fico com 2. O que eu preciso fazer quando eu inverto a fração? Troco o sinal do expoente. Se eu tinha expoente 1, agora eu tenho expoente menos 1. Dito isso, z é igual a menos 1, certo? Uma equação de potências de mesma base, a gente iguala os expoentes. Z é igual a 1, que é exatamente o que a gente tinha já imaginado aqui, né? Aqui eu coloquei 1, né, gente? É 0, né? Não sei se eu falei errado ou escrevi errado e falei certo, mas vamos lá. Ó. O que é isso, gente? É um log de 1 na base 2. O que é isso? Vou fazer aqui embaixo. Ó. Log de 1 na base 2. Isso aqui igual a z. Poxa vida, isso aqui é 2 elevado na z igual a 1. Bom, então é 2 elevado na z é igual a 0. 2 elevado na 0, né? E z é igual a 0, certo? Então, aqui é 0. Pronto, corrigido o errinho ali. E aqui, né, log de 1 quarto elevado, log de 1 quarto na base 2 vai ser menos 2, certo? Menos 2. Gente, a gente tem 6 pontos, vamos marcar agora no plano cartesiano. Então, só marcar os eixos aqui, gente. Então, y e o eixo x. Vamos começar aqui com os valores de x menores, ó. 1 quarto. Então, quando eu tenho x igual a 1 quarto, a gente vai ter y igual a menos 2. Menos 1. Deixa um pouquinho mais longe aqui. Menos 1. Menos 2. Pronto. Então, vai estar aqui assim, ó. Visto que esse cara aqui é 1 quarto, né? Pronto, ali. Quando x é igual a meio, x é igual a meio, x é igual a meio, a gente tem, aqui vai estar o 1, né? Aqui vai estar o 2 e aqui o 3. X é igual a meio, a gente tem y igual a menos 1. Menos 1, certo? X igual a meio, y menos 1. Vai lá e marca o ponto. X é igual a 1, y é igual a 0. X igual a 1, y igual a 0. Beleza, marca o ponto. X igual a 2, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. Pronto, marca o ponto. X é igual a 4, y igual a 2. Isso aqui, então, eu vou precisar... Opa! Já continuar aqui, ó. A nossa reta. Muito bem.
está bem reto ainda, né? Vamos ajeitar isso aqui, pronto. Aqui x. X igual a 4, a gente tem que y igual a 2. Então, 2 vai estar aqui, mais ou menos ali, né? X é igual a 4. Certo? Bom, o x igual a 8, bom, vai estar mais ou menos aqui assim, gente, ó. Tá? E o y vai ser 3. Então, o ponto vai estar mais ou menos aqui assim, certo? Agora, pessoal, marcamos os pontos, vocês já podem observar, né, a característica do gráfico de uma função logarítmica. Tá? Observem que a gente vai ter um gráfico aqui beirando o eixo y, mas ele nunca vai tocar o eixo y, visto que a gente nunca vai poder pegar x igual a 0, né? Observem que eu não posso pegar x igual a 0. Por quê? Porque o logaritmando aqui, ó, ele tem que ser positivo, então eu nunca vou pegar x igual a 0. Por isso que nunca vou ter um valor aqui no eixo y, porque eu nunca vou pegar x igual a 0. Certo? Então o gráfico ó, ele vai se aproximar muito ali do eixo y, mas não vai tocar. Se aproxima muito e tal, e vai subindo. Vai subindo devagar. É a característica do gráfico de uma função logarítmica. Cresce devagar ou decresce devagar. Tá? E ele é curvadinho assim. Ó. Ele vai curvado e tal. E vai crescendo devagarzinho. Pronto. Então, aí está o gráfico de uma função logarítmica com base maior do que 1. A gente já vai falar mais sobre isso, mas aí a gente consegue observar então o gráfico da função log de x na base 2. Está pedindo ainda qual é o domínio, né, gente? Bom, o domínio são todos os números reais, positivos, diferente de zero, né? São os valores possíveis de x. Quais são os valores que eu posso dar para x? Bom, só pode ser positivo. Então, reais, diferente de zero, positivo. Imagem, gente. Imagem, todos os reais. Observem ó, que eu tenho valores de y negativos, ó, menos 2, e aqui vai continuar descendo, tá, pessoal? A função ó, vai pegar aqui menos 3, menos 4, e assim vai, tá, gente? Qualquer valor negativo, essa função ela vai continuar decrescendo. E observem que ela vai continuar crescendo aqui também, né? Certo? Então, ela desce, sobe aqui, então vai pegar todos os valores dos reais, certo? Então, domínio reais, positivos diferente de zero e imagem, todos os reais. O gráfico agora do log de x na base meio, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio para fazer o gráfico. A gente dá valores de x, valores para x, e vamos obter valores de y. Agora eu vou pegar um pouco menos valores aqui, a gente vai pegar, sei lá, x igual a 4, 2, 1 e 1 meio. Pronto. Observe que eu peguei aqui múltiplos de 2 em frações, onde o denominador também é múltiplo de 2. Potências de 2, né? Você pode pensar. Porque fica mais fácil a gente resolver o log, né? Se eu coloco um x igual a 3 aqui, ó, a gente ficaria lá com um log de 3, com base meio. Isso aqui a gente teria um número decimal, a gente não consegue resolver facilmente. Então, por isso, que sempre na hora de escolher valores para x, você deve observar isso. E também você deve observar o domínio. Ó. Observe que eu posso dar aqui no logaritmando qualquer valor de x que seja positivo. Eu não posso colocar um valor negativo porque a definição do log não admite, certo? Então, tem que ter certo cuidado. Fazendo a substituição, a gente fica com log de... o x é 4, né? Então log de 4 na base meio, log de 2 na base meio, log de 1 na base meio e log de meio na base meio. Bom, vamos lá.
log de 4 na base meio, pessoal. Bom, a gente pode colocar aqui embaixo, ó. Vamos fazer um rascunhozinho, ó. Log de 4 na base meio. Isso aqui vamos chamar de, sei lá, qualquer coisa, ó. Chamei de Z, para não confundir com o X e o Y ali, né? Vou chamar isso aqui de Z. O que acontece? Eu tenho meio elevado na Z é igual a 4. Bom, tem que resolver agora uma equaçãozinha uma equaçãozinha exponencial, ó. Qual que é a ideia, gente? Deixa todo mundo com a base 2. Ó. Então, vou inverter essa fração. Fica 2 elevado na menos e, né? Estou invertendo a fração aqui, ó, meio para 2. Então, troca o sinal do expoente. E aqui, 4 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. Bom, isso aqui, gente, nada mais é do que z menos z igual a 2. Ou seja, z igual a menos 2. Pronto. Calculando o log. Que vai dar menos 2. Poderia pensar, né? Qual é o número que eu elevo a fração meio que vai dar 4? Bom, menos 2. Aqui de novo, qual é a fração que eu elevo qual é o número que eu elevo a fração meio que vai dar 2? Vai ser menos 1. Aqui, logaritmando 1, eu já sei que isso vai dar 0. Certo? Aqui, log com logaritmo e bases iguais, a gente sabe que vai dar 1. Certo? Bom, vamos para o gráfico. Aqui a gente vai... Aqui, pessoal, esse caso é uma propriedade, né? Logaritmando igual a 1, a gente sabe que o log dá 0. E quando o logaritmando e a base são iguais, a gente sabe que vai dar 1. Propriedades que a gente viu aí na última aula. Então, aqui eixo Y, aqui o eixo X, sempre colocar os eixos, né, gente? Marca os pontos. X igual a 4. Então, x igual a 1, 2, 3, 4. X igual a 4, y menos 2. Menos 1, menos 2. Vai lá e marca o ponto, gente. X igual a 2. X igual a 2. O y vale menos 1, tá aqui. X igual a 2, y menos 1. Menos 1 tá aqui. Ali marca o pontinho. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 0 está sobre o eixo. X igual a meio, y igual a 1. X igual a meio, y é 1. Pronto, marcamos os 4 pontos. Observem, gente, o gráfico de uma função logarítmica nunca será uma reta. Então, você tem que ter em mente que o gráfico de uma função logarítmica, deixa eu só abrir uma nova página, o gráfico de uma função logarítmica sempre vai fazer essa curva aqui ou essa curva aqui, tá? Ou ele vai crescer devagarzinho ou vai decrescer devagarzinho, tá? Então, essa é a lógica. Então, aqui, ó, cuidado, alguém poderia chegar aqui e fazer uma reta. Não é uma reta, gente. Tá? Isso aqui vai estar vindo aqui de cima, ó. Vai estar vindo aqui de cima, ó, beirando o eixo Y. Por quê, professor? Não vai tocar o eixo Y? Não vai, porque eu não posso pegar x igual a 0 de novo, né? Não posso. Então, posso pegar apenas x positivo. Então, o gráfico só vai estar aqui de bem pertinho do eixo Y em diante. Ele nunca vai vir para cá, certo? Então, tem que ter esse cuidado. Não vai tocar o eixo. Beleza. E aí ele vai decrescendo, ó. Vai decrescendo. Certo? Pronto. Tá aí o gráfico desta função. E aqui ele vai continuar subindo, ó. Subindo, 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 mas não toca o eixo. Tá bom, gente? Então, está feito o gráfico aí da letra da g de x, né, igual a log de x na base meio. Está pedindo também o domínio, né? O domínio aqui, então, de novo, são os reais, asterisco, mais, e a imagem
são todos os reais. Na imagem são os valores de y, né, pessoal? Quais são os valores possíveis de y? Bom, qualquer y positivo, qualquer y negativo, y igual a zero, enfim, não tem problema na imagem, todos os reais. Seguindo aqui o slide, ó, pessoal. Propriedade de funções logarítmicas. A função f de x igual a log de x na base b é crescente em todo o seu domínio se e somente se o b for maior do que 1. Se a base, pessoal, for maior do que 1, a função é crescente. Se a base for um número entre 0 e 1, a função é decrescente. Já podem observar, inclusive, pelos gráficos que a gente fez. Ó. Aqui a nossa base era 2, observem que a função ela era crescente. Aqui a nossa base era 1 meio, ou seja, 0,5, né? 0,5 é um número entre 0 e 1, logo a nossa função logarítmica era decrescente. Tá? Então aqui a gente fez um gráfico com apenas 4 pontos, né? Suficiente. Claro, se você quiser pegar 6 pontos, o gráfico ele vai ficar mais bonitinho, né? Quanto mais pontos você pegar, melhor vai ser o gráfico, né? Mas aqui, bom, com 4 pontos já seria suficiente para a gente fazer esse gráfico, tá, gente? E eu poderia até dizer mais, né, pessoal? Até com 2 pontos eu poderia fazer um gráfico com a função logarítmica, né? Só que você tem que lembrar que, de repente, com 2 pontos você pode ir lá e traçar uma reta, né? Você tem que lembrar que o gráfico com a função logarítmica não é uma reta, vai ser uma curva, assim, né? Uma curva com aquela característica que eu comentei para vocês, né? Ou ela vai crescer devagarzinho ou decrescer devagarzinho. Temos agora um exercício, exato, são mais alguns exercícios para a gente finalizar este vídeo. Exercício falando do seguinte: determine o domínio da função logarítmica log de 2x menos 12 na base 4. Pessoal, o domínio são os valores possíveis de x. Logo, eu só tenho que verificar de alguma maneira como que esse logaritmo vai satisfazer a definição. Observe que, pela definição, o logaritmando, que é esse carinha aqui, neste exemplo, ele tem que ser positivo. Ou seja, 2x menos 12 tem que ser maior do que zero. Porque se isso aqui não for maior do que zero, não vai satisfazer a definição de log. Tá? Bom, isola, 2x é maior do que 12, x é maior do que 12 dividido por 2, ou ainda x é maior do que 6. Pronto. Aqui neste caso, pessoal, o domínio da nossa função seria x maior do que 6. Domínio, então x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 6. Justamente, né, pessoal, observem o seguinte. Se eu pegasse um valor de x menor do que 6, vamos supor aí x igual a 1, por exemplo, e substituísse aqui na minha função, o que ia acontecer? Ia ficar log de 2 vezes 1 menos 12, na base 4. Ou seja, log de 2 vezes 1, 2, menos 12, menos 10. Log de menos 10 na base 4. Poxa vida, eu não posso ter logaritmando negativo, é o que diz a definição de log. Eu não vou conseguir encontrar um logaritmo se eu tiver logaritmando negativo. Logo, não posso ter x igual a 1. Então, é por isso que existe, né? Por isso que a gente observou aqui o domínio da função. A gente observou e verificou, bom, a gente precisa que x seja maior do que 6. Tá? Inclusive, se eu pego x igual a 6, não vai poder, porque vai dar log de 0 na base 4. E log de 0 também não vai existir. Tá bom, gente? Então, é preciso que o x seja maior que 6. Esse é o domínio desta função. Apenas olhando a definição, né? E aqui, pessoal, a gente poderia ter alguma restrição também no domínio na base do log, né? Não é o caso. Aqui a base é positiva. Base igual a 4, então beleza. Mas eu poderia ter uma variável na base também. Provavelmente na lista de vocês vai acontecer isso. 2. Faça o gráfico da função. Bom, vamos lá, gente. Fazer o gráfico. Então, a gente vai dar aqui y, aqui o x.
E a gente vai dar valores para x para obter valores de y. Então, x, y. Bom, que valores eu dou para x, pessoal? Como eu sempre falei, múltiplos de 3. Vai lá. X igual a 9. Tá? X igual a 3. X igual a 1. X igual a 1/3. Tá? Vai lá e substitui. Ó. Vai ficar log. Deixa eu pegar outra cor aqui. Log de 9 na base 3. Log de 3 na base 3. Log de 1 na base 3. Log de 1/3 na base 3. Vamos lá. Qual é o log de 9 na base 3, pessoal? Só pensar. Que número que eu elevo à base, né? Qual é a potência, né? Que eu vou... Qual vai ser o meu expoente da potência 3 elevado a alguma coisa que vai dar 9? Puxa vida. 2, né? 3 elevado ao quadrado é 9. Log de 3 na base 3 é 1. Log de 1 na base 3 é 0. Log de 1/3 na base 3. Vamos lá. Qual é o número que eu elevo à base, que é o 3, que vai dar 1/3? Menos 1. 3 elevado na menos 1 é 1/3. Então, menos 1. Agora a gente vai lá e marca os pontos. Ó. X igual a 1/3, x igual a menos 1. Então, x igual a 1/3. Vou pensar que aqui seria menos 1. Então, 1/3 vai estar mais ou menos aqui assim. Ó. O y é menos 1. Então, menos 1. Aqui 1/3, né, gente? Não sei por que eu peguei um valor negativo. Né? 1/3 aqui. Certo? Y igual a menos 1, marca o ponto. Deixa eu pegar o menos 1 aqui e voltar desse lado. Pronto. Menos 1. X igual a 1. Y igual a 0. X igual a 1 vai estar mais ou menos aqui. Ó. O y é 0. X igual a 3. Então, 2, 3. O y é 1. O próximo, pessoal, é x igual a 9. O y seria 2. Então, y2 aqui, ó. Só que o x é 9. Então, eu teria que andar muito aqui para a direita. Ó. Mas você já sabe que, né, lá em x igual a 9, lá no fundão, ó, a gente vai ter y igual a 2. Ó. Tá? Pronto. Já pode traçar aqui a curva. Ó. A curva ela vai vir aqui, ó, beirando o eixo. Beirando o eixo. E crescendo devagarzinho. E vai crescendo. Tá? E vai crescendo e vai. E aí? Então continua. Até chegar lá. Y igual a 2, x igual a 9. Tá? Aí continua crescendo devagarzinho. Tá aí o gráfico da nossa função logarítmica. Tá? Nem marquei aqui o x igual a 9, tá, gente? Mas vamos supor que aqui é um x igual a 9. Tá? Talvez esteja até um pouquinho fora de escala ali. Bom, fizemos o gráfico. Número 4. Determina o domínio da função. Então, de novo, ó, aqui não tem a base do log, gente. Lembrem que quando não tem a base do log, porque a base dessa, não tem problema na base desse log. Mas podemos ter um problema aqui no logaritmando. A gente tem que ter o logaritmando positivo, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ter que ser positivo, ou seja, vai ter que ser maior do que zero. Aqui, gente, a gente tem uma inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Já vimos isso no início do ano. Tá? O que a gente precisa fazer, pessoal? Bom, resolve a equação do segundo grau primeiro. Certo? Equação do segundo grau. É x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Resolve isso. Por soma e produto, ó, rapidamente a gente vai encontrar aqui o x' e x'. Como é que é a soma e produto mesmo? A soma é menos b, então é menos 5, é 5 positivo. Produto é c, que é 6. Dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5. Só pode ser
2 e 3. Tá? Encontramos nossas raízes. Nossas raízes da equação. Bom, então eu pego aqui, ó, faço a reta. Faço a reta. Essa reta vai me representar a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou ali marcar os pontos, ó, das raízes. X igual a 2. X igual a 2 e x igual a 3. E observe, né? Observe que aqui na minha equação de segundo grau, gente, o coeficiente A é positivo. Como a gente já falou, né? Se o coeficiente A é positivo, a gente sabe que a concavidade da função é voltada para cima. A positivo, concavidade para cima. Ou seja, né? A gente vai ter algo assim, ó, vai estar passando, né? São as raízes, ó, a função ela vai estar passando por esses pontos ali, vai com concavidade e tal, e vai subir. Essa é a lógica. Sendo assim, ó, é só você olhar para esse gráfico e observar. Aonde que a função está abaixo deste eixo aqui, né? Isso aqui é um eixo x, ó, gente. São os valores de x. Aonde que a função está abaixo do eixo x? Bom, de 2 a 3. Então, aqui, neste intervalo de 2 a 3, a função é negativa. E aonde que o gráfico da função está acima do eixo x? Bom, para valores menores do que 2 e valores maiores do que 3. Aqui o gráfico ele vai ser, ó, positivo, ó, positivo. Tá? Sendo assim, fizemos essa reta, né? A gente volta lá para a inequação. Volta aqui para a inequação e observa o que está pedindo. Que valores que essa expressão será maior do que zero, ou seja, será positiva. Bom, para qualquer valor menor do que 2 e qualquer valor maior do que 3. Então, pode colocar aqui solução. Então, qualquer valor de menos infinito até 2, união com 3 até mais infinito. Observe, né, por que eu botei intervalo aberto em 3 e em 2, né? Porque, pessoal, a gente está interessado em valores maiores do que zero, tá? E não maiores iguais. A gente sabe que em x igual a 2 e x igual a 3, a função é igual a zero. A gente quer positivo, maior do que zero. Então, qualquer valor aqui, ó, de menos infinito até 2 e de 3 a mais infinito, a gente pode substituir lá no log qualquer valor de x, tá? Pertencente à solução, a gente pode substituir aqui nestes valores. Tá bom, gente? Então, essa solução aqui, na verdade, é o meu domínio, né? É o meu domínio. Domínio da função logarítmica. Para fechar, último exercício. Seja o gráfico ao lado aqui, né, gente? Só colocar os eixos aqui, ó, eixo y, eixo x. Determine a lei dessa função logarítmica. Observe só que eu tenho dois pontos dados. Tenho este ponto. Tenho este ponto aqui. Tenho este ponto aqui. Dois pontos dados. Ou seja, tenho os seguintes pontos. X igual a 1. E a gente sabe que se x igual a 1, y igual a 0. Vamos marcar assim, ó. Vou fazer só um pouquinho. Fazer assim, ó. Temos aqui o ponto, né? X igual a 1, y igual a 0. E temos aqui embaixo o ponto x igual a 4, y igual a menos 2. Tá? O que eu faço, gente? Eu sei que é uma função logarítmica, está dito aqui. Tá? Uma função logarítmica, ela tem o seguinte, ó. F de x é igual a log dx na base b. Correto? A função logarítmica sempre será assim. E aqui foram dados dois pontos, ou seja, foram dados valores de x e y. Observe que f de x é y, né, gente?
Então, o que eu faço? Eu simplesmente substituo, ó, o y. O y é 0, né? Então, o y é 0. 0 é igual ao log. O x foi dado, é 1. E a base foi dada. Não foi dada, é b. Não sei quanto é. Bom, mesma coisa eu faço para outro ponto. Ó. O y é menos 2. O log, o x é igual a 4. E a base eu não sei. Bom, vamos pegar esse cara aqui, ó, e a gente vai observar. Ó. A gente vai observar o seguinte. Vou reescrever isso aqui como uma equação logarítmica, né, a partir só desse segundo ponto ali. Como é que a gente reescreve isso como uma equação logarítmica? Base, que é b, é igual ao logaritmo, que é menos 2, elevado no logaritmo, que é menos 2, é igual ao logaritmando, que é 4. Bom, gente, base elevado a menos 2 é igual a 4. 4 eu posso fazer 2 elevado ao quadrado, né, gente? Tudo bem? O que mais que eu posso fazer, gente? Eu tenho uma igualdade, mas eu não tenho nem base nem expoentes iguais. Para eu conseguir resolver isso, eu preciso que pelo menos a base ou o expoente dessas potências sejam iguais. Observe que o meu expoente está basicamente igual, só esse cara aqui não é negativo ainda. Então, o que eu posso fazer? Base elevado a menos 2 é igual a 1/2. Tudo isso elevado a menos 2. Certo? Ó, agora o que eu tenho, gente? O que eu fiz, né? Só inverti essa base. Quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Agora, como eu tenho uma igualdade de duas potências e o expoente é igual, o que eu posso fazer? Igualar as bases. Base é igual a 1/2. B é igual a 1/2. Se B é igual a 1/2, a gente acabou de descobrir o que a gente precisava, né? Porque eu sei que a minha função lá, ó, a minha função era essa aqui, ó, f de x igual a log de x na base b. Ou seja, agora eu descobri a base. Eu sei que a minha função f de x é igual a log de x na base meio. Pronto, era isso que a gente precisava, não era? Determine a lei dessa função logarítmica. Precisava saber a base dela, certo? Ah, professor, e o outro ponto você nem utilizou? Não, não precisei utilizar. Bastou este segundo ponto. Você poderia também utilizar o primeiro ponto, tá? Sem problemas. Aqui é simplesmente eu tenho que dizer o seguinte, né? Que a base ali, né? A base B elevada na zero é igual a 1. Bom, essa informação a gente já sabe, né? Qualquer número elevado na zero é 1, né? A gente sabe que aqui poderia ser qualquer base, né? Então não ia te dar muita informação, né? Aqui com o segundo ponto que a gente de fato obtém o valor do B, o valor da base. Descobrimos a lei então da função logarítmica a partir deste pontinho aqui, ó, tá? Bom, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Na aula é importante que todos assistam o vídeo, deixem um comentário aí para a presença, enfim, da semana. E na aula do dia 8 a gente continua com o conteúdo de logaritmo, a gente vai finalizar, na verdade, o conteúdo de logaritmo com o estudo de equações logarítmicas, tá bom? Então, por hoje ficamos aqui e até mais, pessoal.